Estamos em mais um programa Trilhas do Saber com Eduardo Luz, dirigido por André Mendes. Olá, hoje a gente vai fundo na história da educação no Brasil, mais especificamente na Primeira República, ali entre 1889 e 1930. Vamos usar como guia, um texto bem interessante do João Cardoso Palma Filho. A ideia é desvendar as reformas federais do ensino secundário e superior. Isso. E também entender como é que ficava o ensino primário, né? Que era coisa dos espados. Exato. Foi um período assim de muita experimentação no ensino, certo? Uma reforma atrás da outra no nível federal. Benjamin Constant, depois Epitácio Pessoa. Rivadavia Correia, Carlos Maximiliano, Rocha Vaz, quase uma por década mesmo. E o que marcava essas primeiras começando pela Benjamin Constant, de 1890. Olha, ali de cara a gente já vê uma tensão, sabe? A reforma Benjamin Constant tinha uma pegada bem positivista. Ciência, ordem, progresso. Então ela queria um ensino primário mais científico, laico, gratuito. Mas no secundário, o currículo ficou enorme, enciclopédico. Difícil de aplicar. Ah, entendi. E, ao mesmo tempo, ela abriu a porta para reconhecer diplomas de faculdades particulares, o que foi uma novidade. Mas isso não durou muito, pelo visto. Não mesmo. Logo em 1901, com o Epitácio Pessoa, já se deu um passo atrás. O foco voltou para o literário. A ideia era bem clara. O secundário servia para preparar para a universidade. Para elite, né? Basicamente para a elite. Tentando até padronizar tudo pelo modelo do Colégio Pedro II do Rio. Certo. Então, primeiro ciência, depois tradição. Mas aí vem a reforma Rivadavia Correia, em 1911. Essa parece ter sido radicalmente diferente, né? A tal da desoficialização. O que foi isso? Nossa, essa foi levar a liberdade de ensino a um extremo. Quase uma anarquia pedagógica, digamos. Como assim? O Rivadavia basicamente acabou com a obrigação de frequência no secundário, e até com os diplomas oficiais nesse nível. A seleção seria feita só lá na frente, nos exames para entrar na faculdade. E o resultado? O resultado foi o que se podia esperar, né? Uma proliferação de cursos de baixa qualidade, a famosa caça ao diploma. O status valia mais que o aprendizado real. Imagina a confusão. E como consertaram isso? Ou tentaram, pelo menos? Tentaram sim. A reação veio em 1915 com a reforma Carlos Maximiliano. Essa é vista como mais equilibrada. Ela resgatou o ensino seriado, organizado por anos, que vinha lá da reforma Epitácio Pessoa, mas manteve os exames de admissão para controlar um pouco. O foco continuava sendo preparar para o ensino superior, então. Totalmente. Tanto que foi essa reforma que criou a primeira universidade federal mesmo, a Universidade do Rio de Janeiro, juntando faculdades que já existiam por lá. E a última desse ciclo, a Rocha Vaz, de 1925. O que ela trouxe? A Rocha Vaz tentou consolidar essa estrutura seriada, sabe? Pensando num secundário um pouco mais amplo, mas as mudanças mais significativas nesse sentido só vieram depois, já nos anos 30. Foi mais uma preparação de terreno, digamos. Entendi. Bom, enquanto tudo isso acontecia no governo federal, focado no secundário e superior, o ensino primário seguiu por outra via, né? Ficou na mão dos estados, como você disse. Exatamente. Isso vinha desde 1834, do ato adicional. O primário era descentralizado. Cada estado cuidava do seu. E aí dependia da grana e do interesse de cada lugar, imagino. Totalmente. São Paulo é sempre o exemplo mais citado, né? Sim, a reforma de Caetano de Campos, lá em São Paulo. É famosa. Quais eram as ideias principais? O Caetano de Campos trouxe ideais liberais bem fortes para a educação. Escola pública, gratuita para todos, universal, obrigatória e laica. Bastante coisa. Sim, e ele se inspirou muito em Pestalozzi, com métodos mais intuitivos, focados na observação, no concreto. E foi aí que nasceu o modelo do grupo escolar. Ah, o grupo escolar. Explica um pouco melhor. Era uma estrutura que juntava várias salas de aula, vários professores, numa escola só, superou aquele modelo antigo da escola isolada, com um professor só para tudo, e esse modelo de São Paulo acabou se espalhando pelo Brasil.
O currículo era bem interessante para a época. Leitura, escrita, claro, cálculo básico, civismo, noções de ciências aplicadas à higiene, muito importante naquele tempo, geografia, história do Brasil. Parece bem completo. Era assim, e houve até uma melhora inicial para as condições dos professores. Mas o grande problema, o gargalo mesmo, era formar professores em número suficiente. Faltava gente para dar aula e expandir as matrículas como se queria. Essa falta de vagas de professores leva direto para as reformas estaduais dos anos 20, né? Foi um período de muito entusiasmo pela educação, parece. Exato. Um otimismo pedagógico, como se diz. Figuras como Sampaio Dória, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, todos muito influenciados pelas ideias da Escola Nova. E o que essa escola nova propunha, basicamente? Era uma visão mais ativa da pedagogia. O aluno no centro, aprendendo pela experiência, pelo fazer, sabe? Menos decoreba, mais vivência. Entendi. E nesse clima veio a reforma polêmica do Sampaio Dória em São Paulo, em 1920. O que ele fez? Pois é, foi polêmica mesmo. O Sampaio Dória enfrentou aquele problema. A lei dizia que o ensino era obrigatório, mas não tinha vaga para todo mundo cursar os 4 anos do primário. Uhum. Então, ele propôs algo drástico. Reduzir o primário obrigatório para só 2 anos, dos 9 aos 10 anos de idade, focando no essencial para tentar, assim, incluir mais gente. 2 anos? Só isso? Nossa, isso deve ter dado o que falar. Muito. A justificativa dele era forte, né? Ele dizia algo como: dar instrução a alguns e não a todos é profundamente injusto. Ou seja, melhor garantir o básico para muitos do que um curso completo para poucos. Faz sentido, de um certo ponto de vista. Sim, mas o pessoal do magistério, os professores, reagiram muito mal. Achavam um retrocesso. E a reforma acabou não durando muito tempo. Mas ela mostra bem essa tensão constante. Expandir o acesso versus garantir a qualidade ou a duração do ensino. Olhando para trás, então, para toda a Primeira República, qual o balanço final? A educação avançou? Olha, é um balanço com luzes e sombras. Os números de matrícula, sim, aumentaram bastante. Foram de uns 12% para cerca de 30% das crianças em idade escolar, é um salto. Mas Mas como a população também cresceu muito rápido, a taxa de analfabetismo continuou altíssima. Perto de 65% da população adulta ainda era analfabeta em 1930. Nossa, é muito alto. Muito. A qualidade melhorou sim, onde os grupos escolares foram implementados, eles fizeram diferença. Só que a evasão e a repetência eram gigantescas. Muita criança começava e não terminava. E por que isso acontecia? Qual a análise por trás desses números? A análise da Otaísa Romanelli, uma historiadora da educação, ajuda muito a entender. Ela argumenta que a educação que se oferecia, mesmo com todas essas reformas, na verdade servia bem às necessidades da sociedade da época. Que era? Libertadora, né? Que precisava formar uma pequena elite para tocar a política, a administração pública, valorizava-se muito o trabalho intelectual, o doutor. A função da escola não era, naquele momento, promover uma grande mobilidade social ou transformar a economia. Era mais para manter a estrutura que existia. Manter a estratificação social, no fundo. Exato, reproduzir a ordem social vigente. E isso, pensando bem, nos deixa com uma questão interessante para hoje, né? Qual? Essa tensão toda que a gente viu na Primeira República entre querer levar a escola para mais gente, como o Sampaio Dória tentou, mesmo que fosse por menos tempo, e garantir uma formação mais longa e talvez melhor para poucos. E essa ideia da escola estar a serviço de um modelo social específico. Será que os debates que a gente tem hoje sobre a função da escola no Brasil, acesso versus qualidade, formar para o mercado ou para a cidadania, não são de certa forma ecos desses mesmos dilemas lá de trás, de quase 100 anos atrás? É uma reflexão e tanto. Fica aí para o nosso ouvinte pensar. Excelente ponto. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração pela educação na Primeira República. Obrigada pela atenção e até a próxima!